Bom dia, gente, tudo bem? Espero que todos estejam gozando de plena saúde, mesmo em meio a essa pandemia, que todos nós possamos estar com a nossa saúde totalmente em dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, porque um trecho da Tua palavra foi lida. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Obrigado, Senhor, por cada jovem da nossa igreja que tem dedicado um pouco do seu tempo a aprender um pouco mais da Tua palavra. Nós somos gratos pela vida de cada um deles. Senhor, continue nos abençoando, nos protegendo e cuidando de cada um, para que nós possamos fazer a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma aula sobre Efésios, capítulo 5, versículo 18. E nela, nós aprendemos que o Espírito Santo é aquele que rege as nossas vidas, é aquele que deve ser o condutor das nossas vidas. Fizemos uma comparação ali entre uma coisa e outra. Depois, na aula passada, nós falamos da carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E lá nós falamos um pouquinho sobre culto racional, como ser um sacrifício vivo, como ter os nossos corpos transformados em sacrifícios vivos para agradar a Deus e, consequentemente, experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. E hoje, nesse trechinho da carta aos Hebreus, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se você pegar a sua Bíblia e voltar ao capítulo 11 da carta aos Hebreus, o autor vai falar sobre os heróis da fé. Ele vai citar vários personagens bíblicos que passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos hoje. Lógico que em tempos diferentes, em ocasiões diferentes, de maneiras diferentes, mas que também tiveram dificuldade para expressar a sua fé em Deus. No entanto, não desanimaram, de forma alguma. Pelo contrário, se manteram firmes, perseverantes, e com isso alcançaram a sua vitória. Nós também podemos alcançar, se mantermos nosso foco. Tá? Nós, seguindo esses exemplos, temos que tirar aquelas coisas que nos atrapalham. Imagine você em uma corrida. Se você tiver uma pedra no tênis, aquilo te atrapalha. Se você tiver um peso sobressalente na sua mochila, aquilo te atrapalha, aquilo vai te deixando para trás. Assim é o pecado em nossas vidas. O
pecado nos atrapalha, ele nos impede de nos chegarmos a Deus. O pecado impede essa conexão direta com Deus, o pecado impede a sua oração de chegar até Deus. Então, peça perdão dos seus pecados, confesse os seus pecados, pare imediatamente de cometê-los e a sua corrida em direção a Jesus Cristo será mais leve, mais tranquila e você certamente alcançará a sua vitória. A corrida que nos é proposta para nós crentes tem muitos obstáculos, mas temos que ser perseverantes, persistentes, nunca desanimar, permanecer firmes. As dificuldades são passageiras e elas ficarão pelo caminho. Você tem que ter isso em mente. Dificuldades teremos, mas nós já temos a vitória certa, que é Jesus Cristo. Tá? Temos que olhar para o nosso alvo, ou seja, temos que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aperfeiçoador, que significa fixar os olhos sem nenhuma perturbação, sem se desviar. Eu vou dar um exemplo para você, abrindo um parênteses aqui. Jesus anda por sobre as águas naquela tempestade, e Pedro, quando o vê, pergunta: se tu és o mestre, me mande que eu vá até você. E Jesus, então, o chama. E Pedro vai. Enquanto Pedro tem os seus olhos fixos em Jesus Cristo, ele caminha sobre as águas. No momento em que ele desvia, no momento em que ele está mais preocupado com a quantidade de água ao seu redor, no momento em que ele está preocupado com as ondas, ele começa a afundar, porque ele desviou o seu olhar de Cristo. E é isso que nós não devemos fazer. Nós temos que ter o nosso olhar fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, sem se importar com os obstáculos à nossa volta, porque eles sempre existirão. Hoje, o obstáculo é esse vírus. Não sabemos de onde ele vem, quanto tempo vai ficar, quantas vidas serão ceifadas. O que nós temos são números alarmantes que nunca serão comprovados. Tá? Mas nós temos que ter o nosso foco em Jesus Cristo. Desviar desse monte de informações, às vezes falsa, às vezes não, especialista de todas as formas, uns contra, os outros a favores, devemos sair, não devemos sair, devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo. E o que nós temos que ter é a nossa fé firmada em Cristo, autor e consumador dessa fé. É isso que nós temos que fazer, independente dos problemas que estão ao nosso redor. Jesus, ele nunca desviou o seu olhar. Ele sempre teve um foco naquilo que Deus determinou para ele. E ele cumpriu, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, mas fixo na sua meta. Hoje nós estamos passando por tudo isso, mas certamente sairemos vencedores. Jesus suportou a oposição de pecadores, carregou nossos pecados, pagou por todos eles, passou por muitas provações, venceu a morte, até se assentar à direita de Deus. Fez tudo isso para que nós não nos cansemos, para que nós tenhamos ânimo. E a palavra dele diz no versículo 3, para que não se cansem, não se desanimem. E é isso que nós devemos fazer, não desanimar. As provações terrenas testemunham a disciplina paternal de Deus em nossas vidas. Preste bem atenção, eu não estou falando que isso é a mão de Deus pesando sobre ninguém. Não, de forma alguma, eu não sei disso. Né? Pode ser que nós estejamos vivendo alguma coisa dessa forma, mas o que eu vejo é um momento de nós descansarmos em Cristo, colocarmos todo o nosso foco
em Jesus Cristo. Nesses dias nós temos mais tempo de ler a palavra de Deus, ou seja, de saber aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. No momento que nós abrimos a palavra de Deus e lemos, contemplamos, meditamos nessa palavra, nós sabemos o que Deus quer nos falar. No momento em que nós paramos e começamos a orar, nós colocamos todas as nossas angústias, pedidos, nas nossas orações e fazemos tudo isso confiando que Deus vai nos ajudar. E Ele vai no momento certo, porque cada pessoa tem o seu momento e Deus sabe a hora para cada um de nós. Às vezes nós pedimos algo que não é o que nós necessitamos e Deus não nos dá, porque não é aquilo que nós precisamos. Deus vai dar exatamente aquilo que você precisa. Então confie em Deus. Aproveite esse tempo para ler mais a sua palavra, para aprender mais de Deus, para se dedicar mais aos seus familiares. Nós temos esse tempo que nos foi colocado mesmo que à força, mas é um tempo que nós temos para fazer aquilo que agrada a Deus. Tá? Então, leia o capítulo 11, leia o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Se for preciso, leia 2, 3 vezes, medite nesses capítulos, entenda o que Deus quer falar para vocês. Se eu pegar só o finalzinho do versículo 5, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Deus é bom o tempo todo. No versículo 6 ele diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus ama a cada um de nós e as nossas provações não são maiores do que nós podemos suportar. Então esteja confiante que Deus já tem o melhor para a sua vida. Aproveite esse tempo. Ame mais o seu pai, ame mais o seu irmão, converse mais com ele, veja o que ele está necessitando nesses dias, veja o que cada um da sua família precisa e que você pode ajudar. Se faça presente, não só de corpo, mas se faça presente com atitudes. Mostre que você está preocupado, que você pode fazer algo. Se o seu pai já tem uma certa idade, deixe que ele fique em casa e vá fazer aquelas coisas que precisam ser feitas fora de casa nesse tempo. Aproveite e mostre que você é de grande importância na vida deles e que eles são de grande importância na sua vida. Faça valer a sua conversão, a sua transformação em Jesus Cristo. Mostre que você é uma pessoa diferente, que você é salvo em Jesus Cristo, que você ama aqueles que estão ao seu redor. Você foi escolhido para isso. Faça a diferença. Agora que nós não podemos nos juntar, faça a diferença mandando uma mensagem de ânimo, uma mensagem carinhosa, uma mensagem de fé para aquelas pessoas que você conhece, que você ama, que você tem contato. Mostre a diferença que é ser salvo em Jesus Cristo. Em meio a tantos problemas, nós nunca desanimamos, porque o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, já venceu e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aproveite esses momentos e mostre o quanto você é diferente, o quanto você ama as pessoas ao seu redor. Que Deus nos abençoe nesse dia. Tenha um dia agradável, abençoado na presença de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós somos gratos porque mais uma vez nós
podemos ler e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajude a colocar em prática, nos ajude a sermos melhores a cada dia, a sermos a diferença nos lugares por onde passamos, nos lugares por onde vamos. Nos ajude a fazer a Tua vontade, Senhor, a demonstrarmos o nosso amor de cristão, demonstrarmos o nosso amor de salvos em Jesus Cristo, aquele amor que o Senhor demonstrou morrendo ali na cruz para que cada um de nós tivesse vida eterna contigo. É isso que nós te pedimos encarecidamente em nome de Jesus.